Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que ela possa estar presente na sua vida, em todos os sentidos a partir de agora. Meu nome é Davi, eu sou idealizador desta página evangelista digital, projeto Ungidos para Evangelizar. E por meio dessa página a gente vem sempre compartilhando coisas que podem ajudar na edificação da sua vida espiritual, da sua fé, e compartilhar também experiências que eu tenho tido aqui ao longo dos dias em meditação à palavra de Deus e em oração. E nesse ato de compartilhamento, eu quero que você possa também, de certa forma, assim como as coisas que eu tenho aprendido, elas têm me edificado, possa edificar você também. Essa é a intenção ao gravar esses vídeos, de alguma forma contribuir para o reino de Deus e também fazer o trabalho de evangelismo, como o Senhor Jesus nos diz. Quero aqui falar sobre um assunto muito interessante e bastante sério para a vida espiritual, diz respeito à sua salvação, à sua atual condição como pessoa, como você está espiritualmente. Essa é a ideia desse tema de hoje, levar você a uma reflexão de como você está por dentro e de que forma isso pode impactar no seu futuro, espiritualmente falando também. Porque às vezes, nem sempre, a gente consegue ter o fim material como a gente espera. Então, quero fazer uma reflexão aqui muito bacana sobre isso. Ontem nós tivemos a Escola Bíblica Dominical, aqui no Centro de Convenções da Assembleia de Deus de São José. O pastor Valdez falou sobre a liderança que motiva a crescer e a liderança que está motivada a crescer. Todo cristão precisa ter essa motivação que vem do Espírito Santo, não só para crescer, mas também para incentivar a crescer. E de certa forma eu me sinto encorajado de gravar esse vídeo e poder passar para você essa experiência. Uma das coisas que me chamou bastante atenção de todos os temas que foram abordados, ele levantou uma paródia que às vezes você como cristão já sabe. Para você que não sabe, você vai tomar conhecimento. Para você que já sabe, vai reforçar aqui a ideia que o Espírito Santo quer que você tenha sobre a sua consciência espiritual, hoje, na sua atualidade. Ele mencionou a parábola de um homem que estava sobre o muro, onde de um lado do muro estavam os anjos do Senhor e do outro lado esse homem conseguia ver demônios. Claro, uma alusão ao mundo espiritual, com certeza. Então esse homem, ao olhar para o lado dos anjos, chamado a atenção da parte do Senhor pelos anjos, os anjos insistentemente o chamavam em alta voz e diziam: ei, desce daí, passa para o lado de cá. Ele olhava para o lado oposto e os demônios em silêncio, apenas o observando. Ele ficou encucado, olhou de novo para o lado dos anjos e da parte do Senhor os anjos diziam: ei, desce daí, passa para o lado de cá. E mais uma vez olhava para o lado dos demônios, os demônios não diziam nada, só observavam. Então ele, intrigado com aquilo, ele indagou os demônios e disse o seguinte: eles estão gritando insistentemente para que eu passe para o lado deles. E vocês não vão falar nada? Então os demônios responderam para ele: o muro é nosso. Que interessante, né? Quantas vezes você se depara com situações na sua vida em que às vezes você decide ficar em cima do muro ou você prefere se mostrar neutro? Isso eu digo para você que às vezes um dia pisou numa igreja e você está em cima do muro, você diz assim: eu não sei se eu estou preparado ainda para aceitar o Senhor Jesus ou não. Eu sei que é a coisa certa a se fazer, mas eu também tenho minha vida, eu tenho minhas preocupações, eu acho que eu ainda não sei se eu vou conseguir ser um crente fiel ou não. Ou às vezes você está dentro da igreja e diante das decisões que Deus leva você a tomar, decisões espirituais, estou falando, você às vezes tem sempre optado por estar em cima do muro. Eu quero encorajar você a lembrar o seguinte: nunca fique em cima do muro, não decida permanecer em cima do muro, mesmo que você esteja aí.
desça do muro e vá para o lado do Senhor, porque a indecisão ou a neutralidade sempre fará com que você esteja do lado do mal. Essa paródia nos leva a ter essa ideia clara. E se tratando de coisas espirituais, Deus, ou você está do lado dele ou você não está. E isso, quando eu estou tendo coragem de falar isso com você, porque em algum momento da minha vida também eu estive em cima do muro, estive numa indecisão espiritual, estive numa situação de morbidez, de neutralidade, e de certa forma, isso é como viver uma vida cristã de maneira perigosa. Às vezes você, vivendo nessas condições, você acaba sempre ou querendo servir a Deus e servindo o mal, servindo sua carne, servindo as suas vontades, e você às vezes acaba até aceitando o pecado como uma coisa natural. E algumas coisas você não faz, algumas coisas você faz, algumas coisas você acredita que você está fazendo certo e outras não. E eu aprendi de Deus que quando você consulta o Espírito Santo e você pede para que ele realmente traga uma resposta para você, que aquilo que você está fazendo é correto ou não, ele traz para você um conforto e essa paz da qual nós desejamos que você tenha no início, na nossa saudação. E hoje, ao orar e lembrar dessa paródia, me veio também a palavra de Deus. Que nós não podemos viver só em paródia. Isso é uma ilustração, uma parábola para a gente poder trazer para a realidade. E pensando na realidade, Deus me fez pensar aqui em Lucas 16, versículo 19, que fala sobre o rico e o mendigo. O rico vivia uma vida abastada, uma vida de regalias, enquanto o mendigo vivia uma vida de miséria e uma vida de destruição, uma vida de escassez até mesmo da própria saúde. Ele não tinha escassez só do alimento, ele tinha escassez da saúde, miséria em todos os sentidos. O rico, em contrapartida, tinha uma vida excelente, regalada, com uma garantia até para si e para sua própria família, aparentemente falando. Mas a Bíblia diz que enquanto o rico estava em toda essa regalia, o mendigo desejava pelo menos a migalha que caía da sua mesa. Bom, se esse mendigo não tinha acesso nem às migalhas que caíam da mesa desse rico, que dirá a própria pessoa do rico? Ele jamais teria acesso a essa pessoa. Só que tem um detalhe. A Bíblia menciona que os dois morreram. E eles tiveram destinos diferentes para a sua alma. Às vezes você olha para a sua vida e você diz assim: eu não tenho tido a vida que eu queria ter. Eu não tenho tido a alegria que eu queria ter. Eu não tenho tido prazeres que eu queria ter na minha vida. Mas só que você precisa pensar: será que você tem dado oportunidade para Deus na sua vida como Ele quer que você dê? Porque mais para frente, lendo essa palavra, a gente percebe que o mendigo, que antes não era ninguém, não tinha nenhum nome, às vezes foi até enterrado como um indigente, no seio de Abraão ele foi reconhecido como Lázaro. Por que ele foi parar no seio de Abraão? Porque quando você morre, existe uma sala de espera que vai levar você a uma espera eterna para encontrar a Deus no reino do céu. E existe uma sala de espera que vai levar você a encontrar o diabo e todos aqueles que estão condenados junto com ele, que é o inferno. Porque a sala de espera para o lago de fogo e enxofre, que é o reino de perdição eterna, o inferno é apenas a sala de espera. E foi exatamente aonde o rico foi parar. Veja bem, o mendigo, indigente, derrotado, não era ninguém, os cachorros lambiam suas úlceras, foi parar no seio de Abraão e foi reconhecido. Seu nome estava lá, escrito no livro da vida, o livro da salvação. Enquanto isso, o rico foi parar no inferno. Ele desejava que Lázaro, veja que o rico chega a falar com Abraão e dizer: pede para Lázaro tocar com a ponta, molhar a ponta do dedo e tocar na minha língua para tirar esse tormento de fogo que está em mim.
E ele desejava isso, e Abraão disse: olha, amigo, existe um abismo entre nós. Quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. Então ele reforçou o tormento dele, lembrando da sua família e dizendo: deixa eu voltar para a terra, ressuscitar dentre os mortos, para que eu possa pregar para minha família, a fim de que ela não venha para cá, para ela tomar as decisões certas. Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que eles os obedeçam. Então houve perdição eterna para o rico e houve salvação e redenção eterna para Lázaro. Quem diria, hein? Um mendigo era uma pessoa fiel e temente a Deus, observava a palavra de Deus e se preocupava em estar no centro da vontade de Deus, embora sua vida não fosse das melhores. É interessante você pontuar isso daí junto comigo. Deus me chama a atenção e chama a sua atenção para isso. Embora não tivesse a vida que ele queria, não tivesse nem sequer às vezes o alimento que ele queria, mas ele tinha a paz interior. E essa paz interior com Deus que o levou para o reino de Deus, para a sala de espera do reino de Deus, no seio de Abraão. Aí você às vezes questiona: mas, ô Davi, o que tem a ver o muro, a paródia, com essa história toda? Veja, você tem a oportunidade de poder descer do muro hoje, mas você não terá a oportunidade de estar em cima do muro amanhã, como algumas pessoas dizem. Existe um purgatório, onde você passa ali por uma purificação, depura a sua alma e você sobe para Deus. Negativo, amigo. Essa decisão de estar no inferno ou não precisa partir de você agora. Ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, recebê-lo no seu coração como único Senhor e Salvador. E manter essa salvação, obedecendo a sua palavra, sendo firme, não andando em cima do muro, estando indeciso. Porque a indecisão, o estar em cima do muro, estar frio, não digo frio, desculpa, que frio é um estado definitivo, mas eu digo você estar, não digo nem frio estar em um estado definitivo, seria um estado permanente, né? Um estado parcial, né? Você hoje pode estar frio, amanhã pode estar quente. E é essa a ideia de nós estarmos compartilhando essa mensagem. Eu posso dizer que um dia eu estive morno, dentro da igreja, mais ou menos com Deus, mais ou menos no mundo, mais ou menos com Deus, fazendo a vontade dele, mais ou menos fazendo a minha vontade. Não é essa a ideia que Deus tem para a sua igreja. Ou a igreja ou é realmente a igreja do Senhor Jesus, ou não é. E a igreja do Senhor Jesus não é uma instituição, repito, não é um rótulo, não é um ministério, não é uma igreja, fisicamente falando, com um CNPJ, um registro de pessoa jurídica. A igreja do Senhor Jesus, ela vai além disso. Ela sou eu, ela é você. Você mesmo está me assistindo, às vezes você um dia se batizou, entregou sua vida para Jesus e hoje você está vivendo perigosamente, como também eu um dia vivi e admito. E te encorajo a sair de cima do muro e passar para o lado de Deus. Porque isso vai levar você à salvação eterna. Não brinque de roleta russa. Isso pode custar a sua vida espiritual. Tá ok? Eu espero que essa mensagem seja encorajadora. Seja encorajadora para você crescer. Deus chamou você para ser uma pessoa de Deus e salvar, libertar, curar. Para que o Espírito Santo use você para ganhar almas. Porque todas as catástrofes que estão acontecendo nesse mundo é uma demonstração clara de que a palavra de Deus está se cumprindo e Jesus está voltando. Há muitos anos eu já ouvi falar que Jesus ia voltar. Não se preocupe. Ouça falar que Jesus vai voltar durante toda a sua vida e enxergue isso como se fosse o último dia da sua vida. Você pode viver 90, 100 anos, mas viva essa fé como se fosse a fé de sempre. Jesus voltará e eu não quero ficar. E eu vou trabalhar para que a minha família suba comigo e os meus amigos subam comigo. Então, eu espero que você, que seja um dos meus amigos também, se estiver assistindo. Se você não me conhece, não importa, o Senhor Jesus te conhece e Ele sabe muito bem o que você está passando, Ele sabe muito bem quem você é. Volte ao primeiro amor, volte às suas primeiras obras
que Ele está esperando você de braços abertos. Conserte a sua vida e se coloque na presença do Senhor, porque como no vale de ossos secos, Ele quer te levantar, encher você do Espírito dEle e levar você como o exército dEle para ganhar vidas para o reino do céu. Você ainda não se decidiu pelo Senhor Jesus? Então comece a pensar nisso. Você pode orar aí agora mesmo na sua casa, dobrando os seus joelhos e dizendo: Deus, o Senhor quer falar comigo? O Senhor me alcançou através desse vídeo porque o Senhor quer falar comigo. Então, você vai ter uma revelação de Deus fantástica. Você vai ver se o que eu estou te falando é verdade ou não. Deus te abençoe. Tenho certeza que eu estou contribuindo para te ajudar a crescer como eu estou crescendo. Um abraço.